Amados irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo João, a sua primeira carta, e vamos fazer a leitura inicial do versículo 7 ao 15. O texto da pregação são os versículos 16 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora o texto da pregação, versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir nesse instante, Senhor, a exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conceda que sejamos capazes de prestar atenção, de receber com humildade, de guardar e praticar. Usa, Senhor, a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito Santo para nos fazer mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Concede a Tua bênção sobre nós nessa manhã. Faz com que o Teu reino avance em nossas vidas. Tu sejas honrado e nós possamos nos alegrar em Ti. Concede, Senhor, a minha condição física para anunciar o Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Sê com todos nós, Senhor, pois carecemos de Ti, da Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos temos ouvido que nesse mundo existem apenas dois tipos de filiação espiritual. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. E uma pergunta logo surge: será que é possível reconhecê-los? Os filhos de Deus praticam a justiça e amam a seus irmãos. Isso é o que João nos diz aqui. Os filhos do maligno praticam o pecado e odeiam uns aos outros. Para ilustrar essa questão, o apóstolo João nos oferece dois exemplos. Primeiro, ele apresenta um exemplo negativo no versículo 12. Ele diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eis então a instrução. Não devemos seguir o exemplo de Caim. Quem odeia a seu irmão é assassino. Quem vive dessa forma não é um filho de Deus, mas um filho do maligno, como Caim. E a conclusão a que chegamos no último domingo é de que então o amor é um sinal vital nos filhos de Deus.
um sinal de que eles passaram da morte para a vida. Ouvimos sobre isso nos 2 últimos domingos. Mas ficamos com algumas perguntas. O que exatamente é o amor? Como é que o amor se evidencia? Quem pode ilustrá-lo perfeitamente? Se não devemos seguir o exemplo de Caim, devemos seguir o exemplo de quem? É sobre isso que o texto dessa manhã fala, é sobre isso que ouviremos. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema. O perfeito exemplo de Jesus Cristo nos ensina como amar os irmãos. O perfeito exemplo de Jesus Cristo nos ensina como amar os irmãos. Então vamos olhar novamente para o versículo de número 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então veja como o apóstolo João começa este assunto para trazer o exemplo de Cristo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Ele usa esse verbo, conhecer. Esse verbo é um verbo utilizado para falar de um conhecimento obtido por meio de contemplação diligente. Então, nesse caso, se refere a um conhecimento adquirido pela observação da obra de Jesus Cristo a nosso favor. É uma contemplação da obra de Cristo, traz esse conhecimento sobre o amor. E o tempo deste verbo conhecer no texto grego indica que os efeitos desse conhecimento continuam afetando a nossa vida. Então, você contempla a obra de Cristo na cruz, então você conhece o que ele fez por você, mas o efeito desse conhecimento perdura. Esse amor continua a crescer e a desenvolver-se por causa do conhecimento do que Cristo fez. João está dizendo a seus leitores: vocês sabem o que é o amor, porque sabem que Jesus Cristo deu a sua vida por vocês. E por causa disso mesmo, o amor está crescendo em vocês. Agora, devemos pensar um pouco mais sobre essa afirmação, que Cristo deu a sua vida por nós. Aqui, o interesse do apóstolo João é ressaltar o exemplo de Cristo. Ele tira da morte de Cristo uma implicação moral e ética. Mas isso não quer dizer que a morte de Jesus foi apenas um tipo de exemplo moral. Você já deve ter observado diversas vezes nessa carta como o apóstolo ressalta a natureza expiatória da morte de Cristo. Claramente ele diz: Cristo morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, versículo 1. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Capítulo 2, versículo 12. Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O propósito da morte de Jesus Cristo, o derramamento do seu sangue, foi um sacrifício pelos nossos pecados. Por meio desse sacrifício de Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita, a sua ira foi propiciada, e o pecador foi perdoado e justificado. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E ao dizer aqui, João, que Cristo deu a sua vida, João está enfatizando para o fato de que essa entrega de Cristo é um ato deliberado, é um ato voluntário, ninguém o forçou a isso, ele quis entregar a sua vida para nos salvar. Ele demonstrou seu amor por nós por meio de dar a sua vida. E uma vez que a vida de alguém é a sua posse mais preciosa, a disposição de Cristo de entregar a sua vida em nosso favor constitui então o maior de todos os exemplos possíveis de amor.
Ao que parece, o que João está dizendo aqui na sua carta é reflexo das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. E então ele diz, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A morte de Jesus, então, não foi um mero exemplo, mas um sacrifício expiatório, substitutivo, como anunciou o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então diz, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então, a morte de Cristo é para a salvação dos pecadores. No entanto, há um sentido em que a morte de Jesus também é para nós um exemplo. Vamos olhar novamente para o versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu espero que você observou que tem uma conjunção. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos. Essa conjunção "e" une o exemplo do amor de Cristo com as ações às quais os filhos de Deus são chamados. Cristo nos amou e nós devemos amar uns aos outros. Esse verbo devemos, aqui ele tem uma certa ênfase e basicamente quer enfatizar, olha, assim como Cristo, assim também nós. Cristo deu sua vida, nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Isso quer dizer que quando a honra do nome de Deus, o avanço de sua igreja e a necessidade do seu povo exigem que amemos nossos irmãos, devemos demonstrar o nosso amor a todo custo, inclusive até o ponto de arriscar perder nossas vidas. Amados irmãos, então João está nos ensinando aqui que a doutrina bíblica a respeito da morte de Cristo tem também uma implicação prática. Não somos chamados a brincar de teologia com um interesse meramente teórico em verdades bíblicas. Nós somos chamados a nos tornar discípulos de Jesus, a abraçar a verdade e as suas implicações. É nesse campo que verdade e amor se encontram e produzem frutos. João nos disse que conhecemos o amor na cruz de Cristo. Isso tem como implicação que, sem conhecer o amor de Cristo revelado na cruz, não é possível demonstrar verdadeiramente, conhecer e praticar o amor. O verdadeiro amor só é possível mediante o conhecimento de Cristo crucificado. Fora de Cristo, no mundo, temos apenas ilusões. Resta o amor das canções, o amor dos livros, o amor dos filmes. Resta as emoções e os sentimentos, que vêm e vão. Mas o amor sobre o qual falamos deriva da obra de Cristo por nós. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Para amar verdadeiramente, então, em primeiro lugar, você precisa conhecer o amor de Cristo. Outra implicação é que ao falar de nosso dever de amar uns aos outros, não estamos falando de uma perspectiva moralista. Estamos falando da perspectiva do Evangelho. Por causa de Cristo, conhecemos o amor.
nós o contemplamos, nós o admiramos, nós o recebemos, e nós passamos a amar e crescer por causa desta fonte bendita, a morte de Cristo. A morte de Cristo, o amor cristão não tem a sua fonte na fragilidade das emoções, mas na eficácia da obra de Jesus Cristo a nosso favor. O amor de Cristo é, portanto, meus irmãos, um modelo, um paradigma para nosso amor. Se você deseja saber como amar seus irmãos, você precisa olhar para Cristo, precisa contemplar o que Ele fez por você. E então, como uma implicação da obra de Cristo, sua resposta deve ser uma disposição de seguir também nessa mesma direção. Isso é verdade na comunhão dos santos, no amor que devemos uns aos outros. A implicação disso é muito, muito séria. Eu espero que vocês percebam isso. Aqui é útil pensar sobre o relacionamento mais íntimo da vida humana. Qual é? É o casamento. Vocês podem lembrar de Efésios 5. O Espírito Santo nos ensina que no casamento o marido e a mulher são chamados para representar Cristo e sua igreja. E então aprendemos como o Evangelho lança luz sobre o casamento. Os maridos são chamados a seguir a Cristo. Como? Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, com uma disposição de até mesmo, se necessário, entregar a sua vida pela sua esposa. Então, marido, se você está em Cristo Jesus, você deve demonstrar seu amor à sua esposa por meio dessa disposição de dar a vida por ela. Em outras palavras, você coloca a serviço do bem de sua esposa o seu mais precioso bem, a sua própria vida. É isso que a palavra de Deus está ensinando aqui. A coisa mais preciosa que o marido tem é sua própria vida. E ele pega essa vida e coloca a serviço de sua esposa. Quando lemos isso, podemos dizer, isso é surpreendente. Mas aqui está algo mais surpreendente do que Efésios 5. Porque João está dizendo, essa mesma disposição do marido pela sua esposa deve ser a disposição vista na igreja de Cristo. Essa disposição deve pautar os nossos relacionamentos na igreja. Quer dizer, ao nos unirmos como igreja, entramos em um relacionamento que requer de nós uma disposição mútua. Todos devemos estar dispostos a dar a vida uns pelos outros. Entende isso? Então eu quero que você pense nisso aqui. As pessoas, quando vão pensar numa igreja, eu estou pensando em congregar em alguma igreja, vou procurar alguma igreja. As pessoas geralmente procuram uma igreja que oferece benefícios. Um prédio bonito, salas para as crianças com professores em diferentes faixas etárias, músicos profissionais, estacionamento. Então as pessoas, ao chegarem a uma igreja assim, elas se perguntam, o que essa igreja pode me oferecer? É a pergunta. O que essa igreja pode me oferecer? Mas, meus irmãos, vocês percebem como essa pergunta é mundana? Ela é mundana. Ela é contrária à cruz, ao Evangelho. A pergunta certa é, eu estou tão certo de que aqui eu posso ouvir o Evangelho,
e ter comunhão com os filhos de Deus, de tal modo que eu estou disposto até mesmo a morrer por essas pessoas? Essa é a pergunta. Tem que mudar a perspectiva quando diz eu quero ser membro da igreja. Se você não quer morrer, não tem a disposição, se necessário for, para morrer, então você não está entendendo a essência do evangelho e da vida cristã. Então, isso está por toda a Escritura. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Veja como isso tem a ver com a cruz de Cristo e nosso amor fraternal. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o exemplo de Cristo para a vida de amor da igreja. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, deixa eu dizer uma coisa bem clara. Meus irmãos, vocês não vão sentir, não vão experimentar um sentimento amoroso por todos da congregação. Entende isso? Você não vai. Não é que você vai sentir uma coisinha gostosa por todas as pessoas da congregação. Você provavelmente sentirá por algumas pessoas. Não é que você vai dizer, olha, eu tenho tantas coisas em comum com fulano de tal. Ou, esse irmão aqui é tão legal, tão agradável, que eu estou disposto a morrer por ele, por esse aqui. Não se trata do que você sente. Porque o verbo, quando diz que Jesus deu, diz que foi voluntário. Então não tem a ver com sentimentos, ainda que eles possam aparecer. Tem a ver com vontade. Tem a ver com obediência. Obediente até a morte e a morte de cruz. Você é chamado para esse mesmo caminho. Então não fique esperando coisas gostosinhas no seu coração. É muito mais prático e muito mais simples. Você tem que amar os seus irmãos com essa disposição, porque você conhece o amor de Cristo. O amor que foi revelado na cruz. E esse amor requer sua resposta de amor pelos irmãos. Então, qual é a razão para perdoar os pecados dos irmãos? A cruz. Qual é a razão para considerar os irmãos superiores? A cruz. Qual é a razão para buscar os interesses dos irmãos acima dos nossos? A cruz. Qual é a razão para relacionar-se com eles com toda humildade? A cruz. Qual é a razão para recebê-los em sua casa? A cruz. Qual é a razão para orar por eles? A cruz. Para servi-los em suas necessidades e até mesmo dar a vida por eles. Qual é a razão? A razão é Cristo, o amor de Cristo, a cruz de Cristo, a graça de Cristo. Eis a razão. Não sentimentalismo barato, mas a cruz, o sangue, o sacrifício perfeito e expiatório como uma mensagem para nós. Ame seus irmãos. Ame seus irmãos.
Você ouve, você contempla a cruz e diz, assim como Cristo me amou, eu preciso amar os meus irmãos. É por causa do que Cristo fez, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Há um dever nisso. Há um imperativo nisso. É assim que os filhos de Deus manifestam sua filiação. Então, chegamos a esse ponto claro. Não seja como Caim. Seja como quem? Seja como Jesus Cristo. Imite-o. Aqui então percebemos a importância de contemplar Jesus Cristo revelado no Evangelho. O amor que percebemos no Evangelho gera amor semelhante em nós uns pelos outros. Agora devemos olhar os versículos 17 e 18 do capítulo 3. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tendo em vista que no versículo 13, João escreveu, irmãos, não vos maravilheis que se o mundo vos odeia, e que no versículo 16 ele disse, devemos dar nossa vida pelos irmãos, poderíamos esperar agora que João nos falasse que nosso amor deve ser evidenciado pela disposição para o martírio. Mas João oferece uma outra coisa, muito mais simples. Ele começa dizendo, ora, aquele que possuir recursos deste mundo. Primeira coisa que devemos observar, há uma mudança. No versículo 16 está no plural, irmãos. E no versículo 17 está no singular, seu irmão. Isso é proposital. É como se dissesse, quando você começa a falar de coisas tipo assim, eu amo a igreja. Mas às vezes a pessoa diz, eu amo a igreja, mas quando procura pela prática desse amor, não ama ninguém. Então isso quer dizer que o amor deve ser demonstrado a pessoas particulares em situações concretas. Não só no campo das ideias, mas pessoas em particular em situações concretas. Outro ponto importante a ser observado é que nos versículos 15 a 17, João utiliza 3 palavras gregas diferentes para vida. Eu espero que você consiga perceber isso. Então veja no versículo 15. Temos aí uma referência à vida eterna. O apóstolo João, ao falar da vida, no versículo 15, vida eterna, ele usa uma palavra que é a palavra zoe. Talvez você já ouviu ou tenha conhecido uma menina com esse nome, Zoe. Significa vida. Aqui está sendo usado para referir-se à vida eterna. A vida que recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora vá para o versículo 16. Lemos aí que Cristo deu a sua vida por nós. Temos uma outra palavra aí. Psche, da onde vem a nossa palavra psicologia. Significa alma, personalidade, vida. Aqui refere-se à vida natural, com a qual todos os seres humanos nascem. É essa vida. Agora, observem a relação. Como ser humano, Jesus entregou sua vida, psiche, na morte, para que pudesse dar a nós a vida eterna, zoe. E aí temos a implicação, assim como Jesus, nós devemos dar a nossa vida, psiche, pelos irmãos. Como é que fazemos isso? Encontramos a terceira palavra no versículo 17, a palavra bios, da onde vem a nossa palavra biologia. Refere-se à vida, a sustento. Aqui ela foi traduzida por recursos. É a palavra bios. Então João mostra que esses 3 aspectos da vida estão interligados.
os crentes demonstram que têm vida eterna, Zoe, imitando Cristo ao entregar a sua vida terrena, Psche, especialmente ao dar os recursos de vida, de sustento aos que estão em necessidade, bios. Portanto, apesar do nosso dever de dar a vida pelos irmãos, João não coloca diante de nós o martírio. Ele não requer de nós um ato heróico. Você ver um irmão que vai tomar uma bala, então você pula na frente para tomar a bala. Ele simplesmente diz: com os recursos que você possui, você pode prover as necessidades de seus irmãos sempre que necessário. Então, temos um padrão alto, dar a vida pelos irmãos, mas quando João diz, agora chegou a hora de aplicar, ele não oferece uma coisa tão alta que nós pudéssemos dizer, isso é para poucos. Ele coloca uma coisa tão simples que ninguém consegue escapar. Todos podem demonstrar amor uns pelos outros. Observem que no versículo 17, temos um exemplo negativo. Temos aí 3 verbos: possuir, ver e fechar. Vamos ver esses verbos. Primeiro, possuir. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo. Então, a imagem de alguém que tem recursos materiais suficientes para sustento de sua vida e que pode usar esses recursos para suprir as necessidades de um irmão. O segundo verbo é o verbo fechar. E fechar-lhe o seu coração. Literalmente significa trancar uma porta. Aqui é um uso figurativo. É para dizer, então, que alguém observou o irmão. Esse observar aqui também indica uma observação cuidadosa. Ele observa as necessidades do irmão e ele, então, fecha a porta para não ajudar o irmão. E temos no texto grego, em lugar de coração, temos entranhas. Refere-se à sede das emoções. Significa que, então, alguém observou a necessidade de um irmão. Essa necessidade causou nele algum tipo de comoção. Pessoa, poxa, meu irmãozinho está sofrendo. Coitado, ele está sem isso, está sem aquilo outro. Poxa, ele precisa de ajuda. Então, observa, sente e tranca. Esse é o que João está dizendo aqui. Observa, sente e tranca. Significa, então, que alguém pode observar as necessidades de um irmão, sentir certa comoção e depois deixar de lado. Essas palavras que João aqui utiliza parecem refletir as palavras de Deuteronômio. Vamos a Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Veja que as palavras de João refletem essas palavras. Agora observe, quando alguém está com a mão fechada, tem outra coisa que está fechada antes da mão. O coração. Versículo 8. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando deres,
pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Essa passagem, os israelitas então são exortados contra a mesquinharia calculista. Porque qualquer empréstimo que alguém fizesse, no 7º ano o empréstimo é perdoado. Então podia ser o 7º ano chegando e a pessoa diz, não, se eu emprestar agora não dá tempo dele me devolver e eu vou perder dinheiro. Então eu não vou emprestar o dinheiro a ele. E a lei então diz, não faça isso, não endureça o seu coração. Está dizendo, seja generoso, ajude, não fique fazendo cálculos minuciosos, mesquinhos. Então, significa que quando o coração está fechado, a mão também se fecha. Isso é, quando a mão fechada está revelando falta de amor. Se este é o caso, João pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? Com essa pergunta, João desafia os seus leitores a pensarem. Ele está dizendo, se não há evidências práticas do amor, o que isso significa? Você pode dizer que ama a Deus e conhece o amor de Deus, mas se você fecha seu coração para um irmão em necessidade, então a pergunta é, você realmente conhece a Deus? Você realmente ama a Deus? Veja o versículo 17, faz uma exortação final. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então temos aqui um aspecto negativo e um aspecto positivo. Negativamente, como é que não devemos amar? Não amemos de palavra nem de língua. O que João quer dizer é que o amor é mais do que um bom discurso. Ele não está querendo dizer que não podemos demonstrar amor às pessoas por meio das nossas palavras. Podemos. Podemos dar bons conselhos, podemos encorajar, exortar. Mas o que João está censurando é o discurso vazio, que fala sobre amor, que parece demonstrar interesse, preocupação, mas no final não faz nada. Temos um exemplo disso em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Palavras não vão suprir as necessidades do irmão. Então, não aproveitem ficar cantando sobre amor, repetindo, vire para o irmão do seu lado agora e diga, eu te amo. Se não há evidência prática disso. Agora, positivamente, João escreve que devemos amar de fato e de verdade. Temos essas duas palavras, de fato e verdade. Essa palavra de fato é a palavra muitas vezes traduzida no texto grego como trabalho, como obra. Então está dizendo que o nosso amor deve ser um amor que envolva uma obra, uma ação. O exemplo de Cristo revela isso. Ele deu sua vida. O amor também deve ser demonstrado em verdade, diz João. Isso é adicionado aqui porque é possível praticar uma ação e essa ação ser uma ação hipócrita. Por exemplo, vocês devem lembrar, 1 Coríntios 13, 3. O apóstolo Paulo diz, é possível que alguém distribua todos os seus bens entre os pobres, sem amor. Sem amor. Portanto, não basta fazer o que é certo.
É preciso fazer pelos motivos certos. Em outras palavras, nossas ações de amor devem vir de um amor verdadeiro. Deus não quer só que façamos obras. Então, podemos pensar isso em termos... Imagine que você diga assim: olha, o pastor Elianai, ele gosta bastante de enfatizar a hospitalidade. Eu quero ganhar uns pontinhos com o pastor Elianai. Eu vou começar a convidar pessoas aqui para minha casa. Então, você está fazendo as coisas pelo motivo errado, não tem proveito nisso. Não é amor. É só capa, é só ilusão. Somos chamados a praticar o amor, ação, mas em verdade. Então você tem que sondar o seu coração para ver as motivações que o levam a fazer determinada coisa. Agora, amados irmãos, nosso amor uns pelos outros deve então se evidenciar de forma prática, em coisas simples. Então, antes de tudo, somos chamados a observar as necessidades uns dos outros. Então, percebendo uma necessidade, somos chamados a supri-la. Vejam que por toda a Escritura esse é um sinal da verdadeira piedade. Zacarias 7, versículos 9 e 10. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um com seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra seu próximo. Lemos na leitura continuada do último domingo à noite, Gálatas capítulo 2, e no versículo 10, quando Paulo falou das recomendações de Pedro, Tiago e João, ele disse: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também me esforcei por fazer. E aí você encontra Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando olhamos também para o livro de Atos, encontramos o Espírito Santo movendo o coração dos irmãos para cuidarem uns dos outros, das necessidades. Foi nesse contexto que floresceu a obra diaconal. Isso revela a importância da obra diaconal na Igreja de Cristo. Os diáconos são aqueles que recebem as nossas ofertas, guardam, administram, distribuem em nome de Cristo. Eles também nos encorajam a praticar o amor uns pelos outros. Então, irmãos, quando vocês receberem o salário, lembre-se de que o necessitado deve ser acudido. Seja fiel em suas contribuições, para que qualquer irmão nesta congregação que tiver de passar por necessidades possa receber o socorro de Cristo. E ainda mais, os textos que lemos nos ensinam que não devemos ser mesquinhos nesse assunto, mas devemos ser generosos em nosso amor. Então, sempre que você for demonstrar amor a alguém, faça com generosidade, liberalidade. Ofereça o melhor que você puder oferecer. Ofereça o quanto puder. Não tenha medo de ajudar pensando que isso vai lhe causar prejuízo. Não causará. O Senhor cuidará de sua vida. Amados, pensem sobre as necessidades de seus irmãos. Isso não deve ser restrito a necessidades materiais. Há pessoas que precisam de encorajamento. Há pessoas que precisam de suas orações. Há pessoas que precisam do seu apoio. Você deve notar isso. E por causa do amor de Cristo, que nos constrange, você deve demonstrar amor a seus irmãos de forma prática. Deve fazer isso de forma intencional e sincera, no poder do Espírito Santo, pela graça de Cristo, para a glória de Deus. Ame seus irmãos. Siga o exemplo de Cristo. Amém. Amém.